Bom, chegou o momento da gente colocar um valor nessa letra, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar com o valor numérico de uma expressão algébrica. Aqui está a definição para vocês do que é um valor numérico. Eu vou ler e depois vou explicar. O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que ela assume quando substituímos cada variável por um número e efetuamos as operações indicadas. O que quer dizer isso? O que é o valor numérico? É o valor que eu acho quando eu troco a letra por um número. Quando eu coloco um valor para essa letra, eu vou ter o valor numérico da expressão. Então, a gente vai pegar aquela expressão algébrica e vai transformar numa expressão aritmética. Aqui um exemplo que eu trouxe para vocês. Imagina um quadrado que o lado dele mede A. Qual vai ser o perímetro desse quadrado se esse A for 2? E qual vai ser o perímetro se esse A for 3,5? Nos exercícios anteriores, a gente trabalhou a ideia do perímetro. Então, o perímetro de um quadrado, a gente vai fazer A mais A mais A mais A. Então, lembra da história da maçã? Vou usar maçã agora não. Nem a caneta que eu usei, nem a laranja. Vou usar outra coisa. Abacaxi, que começa com A. Então, ó, um abacaxi mais um abacaxi mais um abacaxi mais um abacaxi é um problema bem grande, né? São 4 abacaxis. Então, aqui a gente tem 4A. Então, 4A é a formulazinha que a gente tem para achar o perímetro desse quadrado. Tá, se o nosso A for 2, a gente tem 4 vezes A. Então, a gente vai pegar esse valor da letra e vai colocar aqui para achar o valor numérico. Então, 4 vezes 2. Aqui, então, o perímetro é 8. Que eu não coloquei a unidade de medida, vamos supor que fosse centímetro. Então, o perímetro do quadrado, 8 centímetros. Tá, mas e se o lado desse quadrado for 3,5 centímetros? Então, a gente vai ter 4 vezes 3,5. Então, se eu estou mudando o valor da letra, o valor numérico da expressão vai mudar. 4 vezes 3,5 é igual a 14. Então, a gente tem um perímetro de 14 centímetros. Então, o valor numérico da expressão depende do valor que a gente coloca na variável. Por isso que ela chama variável, porque esse valor pode variar, tá bom? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a expressão, trocar a letra por um número e fazer os cálculos para achar o valor numérico. Nossos exemplos. Na letra A, se x é igual a 3, qual o valor numérico de 5x? Então, aqui a gente tem a nossa expressão, que é 5 vezes x. A gente vai trocar o x pelo valor. Se falou que o x vale 3, onde está o x, a gente vai colocar o número 3. Então, vai copiar na expressão. A gente tem 5, a gente tem o vezes e chegou no x. No lugar do x, a gente vai colocar 3. Então, a gente tem a conta 5 vezes 3, 15. Então, o valor numérico é 15. Na letra B, se x é igual a 9, qual o valor numérico de x mais 3? Então, a gente vai pegar aqui a nossa expressão algébrica e vai trocar. Onde está x, a gente vai colocar 9. Por que é o 9? Porque que o exercício me falou que é 9, tá? Então, vamos lá. X é o 9. Então, 9. Mais x dividido por 3. Então, vai ficar 9 dividido por 3. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Aqui a gente tem uma expressão com adição e divisão. Primeiro, a divisão. A gente podia somar as frações, mas ia ficar mais difícil. Dica, sempre que tiver uma fração, vê se o número de cima não é divisível pelo de baixo. Nesse caso aqui, vai ficar mais fácil do que a gente efetuar uma soma de frações. Então, a gente vai ter, vou colocar aqui embaixo, 9 mais 9 dividido por 3 é 3. Então, 9 mais 3, 12. Esse é o nosso. Aqui na letra C, qual é o valor numérico de x ao quadrado mais x mais 3 para x igual a 1? Então, onde está o x, a gente vai colocar o número 1. Então, vai ficar aqui 1 ao quadrado mais 1 mais 3. Então, a gente tem potência e adições. Primeira potência, 1 ao quadrado é 1. Mais 1 mais 3. Então, 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5. Então, esse é o nosso valor numérico. A gente vai fazer mais um exemplo e aí a gente vai começar a comentar mais algumas coisas. O que pode acontecer se esse x tiver, se for uma fração, a nossa expressão, esse x estiver embaixo? As restrições para o denominador.
Então, quando esse número aqui, quando a nossa expressão tiver frações, vamos lembrar, a gente não pode dividir nenhum número por zero. Então, sempre que você tiver uma fração e te der um valor para a letra, você vai pensar se pode colocar aquele valor lá. Se embaixo não vai ficar zero. Vamos supor, se eu falo aqui, enquanto o valor numérico dessa expressão para x igual a zero, eu colocando o zero aqui, eu não posso resolver, não existe divisão por zero. Então, nesse caso aqui, o x não pode ser zero. Ou a gente pode falar que o x tem que ser diferente de zero. Então, aqui não vai ter valor numérico se o x for zero. Nessa de baixo, x dividido por x menos 2. Se eu colocar no lugar do x o 2, 2 menos 2 dá zero. Então, o nosso x não pode ser o número 2. Então, qual que é a nossa restrição aqui? X tem que ser diferente de 2. Então, sempre que tiver uma fração, vocês vão analisar se dá para resolver com o valor que deu, tá? O que que vocês vão fazer? Colocar esse valor dado e olhar aqui. Ou se perguntar qual é a restrição, vamos supor que a gente tivesse essa daqui, ó. 3 mais x dividido por 4 menos x. Qual que é a restrição aqui? Então, vamos pensar. Aqui para dar zero, 4 menos 4 dá zero. Então, o nosso x tem que ser diferente de 4. Então, quando pedir para olhar a restrição, vocês vão olhar o número que o x não pode ter, que faça o denominador dar zero, porque não existe a divisão por zero.